Psicotrônicos de hoje eu quero comentar esse filme brasileiro, esse terrorzinho brasileiro que tem muito do cinema italiano, mas com o nosso tempero por ali. Olá pessoal, meu nome é Charlie Grancham, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, de tudo que é insólito, pulp, fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, considere se inscrever e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Se você for velho de casa, já sabe, vai deixando seu like aí, porque me ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. É assim que o YouTube entende que você gosta do que você vê por aqui. Se compartilhar, é melhor ainda. Eu quero pedir desculpas pelas minhas olheiras, que estão profundas. Eu não sei por que eu tô com olheira, não tem nada acontecendo. Mas é isso aí, né? Vamos pro vídeo, vamos deixar isso pra lá. Filmes Psicotrônicos é o quadro desse canal em que eu falo dos filmes de gênero, cinema de gênero e os filmes B, que na época de seu lançamento não foram tão bem aceitos assim pela crítica mainstream ou pelo público, ou que então são apenas filmes com orçamentos mais modestos, que não conseguem, né, se expor muito por aí. O nome vem de uma revista gringa criada pelo Michael J. Weldon, que tem esse mesmo nome, né? E tem essa mesma premissa que eu trouxe aqui de falar desses tipos de filme. Isso acabou virando um livro e até meio que um movimento entre os cinéfilos. O filme que eu quero comentar com vocês aqui hoje é Excitação, um filme de 1977, dirigido pelo Jean Garret, aqui na nossa boca do lixo. Ele também foi responsável pelo roteiro ao lado do Odd Fraga. É uma dessas produções brasileiras que a gente acaba não tendo muito detalhes dos bastidores para trazer para vocês. Muito do que eu sei da boca do lixo é mais do que eu assisti, dos filmes que eu assisti, do que realmente de coisas que eu li ou coisas que eu, tive contato. Eu sei o básico do básico, era uma região de São Paulo que acabou se tornando esse polo para cineastas independentes, para filmes independentes, e com o tempo acabou criando meio que uma marca própria, com características próprias. E eu sei também que o cinema marginal aconteceu muito ali também. Como tudo que era produzido lá era visto como uma coisa barata, uma coisa sem valor, uma coisa que foi feita só para ganhar dinheiro e para mostrar seios femininos, muita coisa acabou se perdendo. O que a gente tem agora é mais os diretores, as pessoas que trabalharam na boca do lixo nessas produções, que dão entrevistas. Hoje em dia ainda assim já está se perdendo, essas pessoas já estão partindo dessa para melhor. Então assim, aos poucos, tudo que a gente sabe da boca do lixo e dessa cultura de cinema que tinha lá acaba se perdendo. Sobre Excitação em si, o filme de hoje, eu não tenho nenhum detalhe de bastidores para trazer para vocês, eu não sei nada da produção desse filme. Eu posso falar um pouquinho do Jean Garret, esse português radicado brasileiro, que é um dos grandes nomes, um dos nomes mais conhecidos a ter saído da boca do lixo. Fez filmes gigantescos, filmes maravilhosos, como A Mulher que Inventou o Amor e A Força dos Sentidos. Ele começou trabalhando mais na parte de fotografia dos filmes e também como ator para alguns grandes diretores da época, como José Mojica Marins, José do Caixão, e também Fauzi Mansur. A sua primeira empreitada mesmo como cineasta foi com A Ilha do Desejo, em 1975, e o filme teve produção do Davi Cardoso. A partir daí começou essa filmografia que pra mim é muito interessante em como ele abordou diversos gêneros. Ele passeou por diversos gêneros para criar filmes muito distintos, e ele também conseguia se aproximar muito de tudo que estava explodindo em Hollywood, tudo que estava em destaque por lá, mas também de tudo que acontecia no cinema de arte europeu. E tudo isso misturado com aquele tempero do cinema brasileiro, que só a gente consegue trazer, e eu não estou falando apenas da putaria. Eu poderia usar esse vídeo aqui pra falar um pouco das pornochanchadas e como todo mundo que vê com desdém esse momento do cinema brasileiro é apenas um burro que desconhece o cinema brasileiro e deveria aprender um pouco mais, mas eu vou deixar isso pra outro momento, eu acho que merece um vídeo próprio e que eu gostaria de trazer um convidado aqui. Eu tenho muitos amigos que estudam cinema realmente, então alguém que fosse mais aprofundado nisso do que eu para trazer mais informações para vocês. Então vamos falar do filme agora. A primeira vez que eu assisti a Excitação foi um tempinho depois de ter assistido A Força dos Sentidos e de ter ficado completamente hipnotizado, maravilhado com as coisas oníricas e fantasiosas do filme. Eu tava numa vibe de querer conhecer melhor o cinema de gênero brasileiro, porque eu sabia que a gente tinha feito coisas por aqui, mas não é algo que a gente tem um contato muito fácil, não é algo que a gente escuta as pessoas falando no mainstream, a grande mídia falando. Quando eu assisti a Estação, inclusive, eu tava meio que numa maratona de filmes giallo, e eu acho que isso influenciou muito a maneira com que eu vejo esse filme. Estação soa muito como um filme de gênero italiano, um giallo italiano, não só pelas questões do mistério, essa coisa envolvendo a mulher, o que a mulher tá vendo, não tá vendo, a coisa
dos sentidos, dos segredos, das construções elegantes do set, mas também pela trilha sonora. Juro pra vocês, a trilha sonora desse filme que fica martelando ali nos momentos de tensão, nos momentos de sensualidade, ela é muito chupinhada dos filmes de giallo e eu acho isso fantástico. Vocês precisam sempre lembrar que o cinema de gênero italiano é o meu cinema favorito, pra mim é o melhor cinema de todos, sim, de todos, de qualquer gênero, de qualquer momento histórico, tudo. Pra mim o cinema de gênero italiano é perfeito, então tudo que consegue se aproximar do que me agrada nele vai me agradar também. O Garret pega toda essa sensualidade que existe em todos os aspectos, né, desse gênero italiano, desse cinema giallo, e traz aqui pro Brasil colocando o que dava para ser feito com o orçamento que a gente conseguia colocar naquela época. E ao mesmo tempo trazer aqueles aspectos e qualidades do cinema que vinha sendo feito ali na boca do lixo. Então, se o giallo tem umas questões de sensualidade, aqui agora eu tô falando do corpo mesmo, Estação vai um pouquinho mais longe, eu acredito que na questão do sexo mesmo. Eu vejo os cinemas giallo, pelo menos os que eu assisti, muito usando do corpo da mulher, né, dessa sensualidade, até do corpo do homem também, mas usando da sensualidade do corpo, enquanto que a Estação vai para as questões mais do sexo mesmo, do carnal ali, do corpo com corpo. Tem um pouco mais de vulgaridade sem deixar de ser elegante. E eu acho que eu tinha que ter dado a sinopse do filme primeiro, né? Mas então, a Estação acompanha esse casal que acaba de se mudar para uma casa de praia. Lá na cidade, a mulher tinha acabado de ter várias crises nervosas e tudo mais. E eles resolveram que mudar, né, para uma casa assim, numa praia, vai ajudar muito mais. O marido trabalha na cidade, ele trabalha com computadores e tecnologia e tudo mais, então ele passa muito tempo fora. Ela acaba ficando mais ali com a vizinha mesmo, ou então sozinha. A história fica interessante mesmo quando essa mulher, a esposa, começa a ser aterrorizada pelos eletrodomésticos da casa que parecem estar criando vida. E aí a gente se questiona se aquilo tudo é verdade, ou se tem algo sobrenatural acontecendo, ou se é apenas a mente da mulher tendo outra crise nervosa. E esse é o resumo do resumo mesmo, tá? E depois a gente vai fazer ainda a parte do cena por cena, e aí eu posso comentar um pouquinho mais. Isso aqui é só pra vocês entenderem do que eu tô falando. Ah, eu também vou evitar ao máximo spoilers, porque a minha intenção aqui é que vocês assistam o filme que ainda não conhece, se interesse por conhecer, e não que vocês desistam de assistir porque já sabe tudo. Eu disse, né, que a Estação tem muito de giallo, então a gente tem essa coisa misteriosa em mãos. Tem essa questão toda de um mistério a ser resolvido, de alguma coisa que a gente precisa, uma verdade que a gente precisa descobrir. E aqui fica sendo mesmo a questão toda de que, né, se a mulher tá imaginando tudo, o que tá acontecendo naquela casa, se tem algum segredo ainda mais profundo por ali. Então, para isso, a gente tem muitas cenas noturnas, muitas cenas com os personagens meio que no escuro, meio que na luz, essa brincadeira, né, pra trazer essa coisa de mistério. Tem muito close no olho da personagem pra gente, né, remeter a gente a pensar, a gente tá vendo aquilo mesmo, aquilo tá acontecendo, a gente tá vendo tudo apenas pelos olhos da protagonista. E claro, muita tensão sexual, né? Já que nós, os brasileiros e os italianos, somos os povos com mais tesão nesse mundo. O diretor de fotografia do filme é o Carlos Rockenbach, que é um dos meus diretores favoritos. E o cara é muito mestre em hipnotizar com a câmera. É sério, esse filme tem uns enquadramentos e umas composições visuais que ficam com você depois que o filme termina. E aí, pensando aqui, não é um filme que usa e abusa muito das cores, por exemplo, como é comum no cinema italiano em geral, mas no giallo tem muito das cores mais destacadas ou uma cor mais destacada. E aqui eu não tenho essa memória disso. Tem umas composições muito elegantes, umas construções de cenário e tudo mais, mas o charme fica mais na composição, em como os objetos estão organizados e tudo mais. E essa vibe toda de, né, o que tá acontecendo, a gente tá vendo algo de verdade, algo que não é verdade, essa tensão fica do começo ao fim do filme. E eu disse que ele tem muito de giallo, mas eu também me lembro muito, sabe do quê? De Twin Peaks. Essa estranheza que a gente tem, essa presença do desconhecido, de algo que a gente não entende, esse desconforto e esse desconcerto em não entender o que tá acontecendo. Na verdade, é um daqueles filmes maravilhosos que pode calar a boca de qualquer imbecil que acredita que pós-horror é uma coisa que realmente existe. O que eles dizem que surgiu apenas no cinema mais contemporâneo já existia ali nos anos 70 na boca do lixo, aqui na nossa boca do lixo. Tudo que eles alegam de sofisticação narrativa e tudo mais. Agora, um aspecto que não me pegou muito é que, apesar de importante para a história, eu acredito que as cenas envolvendo a tecnologia não me pegaram muito. É mais que eu sinto que as cenas, quando a gente vai lá para a cidade grande com o marido nos computadores, soa muito deslocado.
parece que não faz parte do mesmo filme. E é claro que no final tudo se conecta e faz sentido pra história, mas as cenas em si, como elas são montadas, eu não sei. Talvez seja uma discrepância de cenários, alguma coisa assim, mas seria a minha única crítica realmente negativa à história. Mesmo assim, o Jean Garret trabalha muito bem essa conexão, essa ligação que ele faz entre a tecnologia e o homem. E o homem, quando eu digo, o gênero masculino mesmo. O filme parece fazer essa ligação entre a lógica das máquinas e também a lógica do homem, diferente da mente feminina, que é imprevisível. O filme marca várias vezes que a máquina ela é neutra, ela é perfeita, enquanto que a mente humana ela pode se confundir, ela pode errar. Mas aí você percebe que na verdade o que o personagem tá querendo dizer é que a mente feminina é caótica, a mente feminina pode errar. Ele acredita que a mente masculina pode ser perfeita como uma máquina. E se eu comentar um pouquinho mais, eu já entraria em spoilers e eu quero deixar isso pro cena por cena, então assim, vamos ficar por aqui. O que eu posso comentar é que existe uma tentativa de controlar o feminino, mas isso nunca vai dar certo. Mulheres não nasceram para ser controladas, nenhuma delas. Isso sempre vai dar errado. A minha recomendação é para que você veja a citação o mais rápido possível e depois vem aqui pra gente conversar um pouco mais. Esse filme misterioso, sensual e até ousado é um tesouro brasileiro da mais refinada qualidade. E eu não digo que seja um filme refinado, só que é de um gosto refinado. É pra quem tem paladar maravilhoso. Todo mundo que gosta de um bom filme. E é a prova de que o nosso cinema de gênero é tão saboroso quanto qualquer outro por aí. Existe cinema de gênero no país e ele é foda pra caramba. Então se você vai ficando por aqui, já vai sair do vídeo, deixe seu like, por favor, porque o like me ajuda muito. E deixe aqui nos comentários, né, se você se interessou por Estação, se você já conhecia de alguma forma, ou até se você já fazia parte do mundinho Jean Garret Brasil. Então vamos pro cena a cena agora, beleza? Spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler. O filme começa ali com o homem encarando uma forca. A gente tem um close na cadeira e nas cordas pendurada lá, pronta pro que vai acontecer. E acontece, o homem se mata. E corta pra gente conhecer os protagonistas, né? Esse casal vai chegar nessa casa de praia, essa casa nova, e eles vão explorar ali a casa. E a gente já vê que tem uma vizinha ali, a vizinha já fica de olho neles. Eles vão explorar a casa e aí a gente vê a cadeira, a mesma cadeira ali da abertura que acabou de rolar. A mulher vê, senta na cadeira e a gente já faz alguma coisa vai acontecer com essa cadeira e com essa mulher ainda. E aí a gente fica sabendo que o marido trabalha com computadores, ele é o homem dos computadores, e ele tá sempre na cidade. Não demora pra acontecer o primeiro ataque dos eletrodomésticos ou qualquer coisa eletrônica da casa contra a mulher. E a primeira coisa que acontece é o chuveiro. Ele começa a superaquecer com a mulher lá tomando banho, e começa a soltar fumaça e fumaça, e a mulher vai meio que sufocando presa no banheiro. Mas aí o pescador consegue salvar ela. O marido chega na casa e não acredita, né? Acha que ela tá tendo mais uma daquelas crises nervosas dela. Pouco depois disso a gente já presencia a primeira traição do marido com a vizinha na praia. Porque isso não é segredo nenhum no filme, os dois estão de trelelê. Voltando pra casa, o marido oferece pra mulher uma arma pra ela se proteger, né, já que ela fica sozinha na casa o tempo todo. Toma uma arma aí, você nem tá afetada da cabeça mesmo, né? E a gente descobre logo depois, numa conversa da vizinha com a esposa, de que os dois, né, o casal não tá tendo relações sexuais porque a mulher tá muito presa, ela tá muito contida ainda, ela não tá conseguindo fazer muita coisa. E ela meio que sabe, ou ela imagina que o marido dela esteja saindo com outras mulheres. E a gente tem um plano detalhe ali na cadeira pra dar aquele destaque, né? Essa cadeira tem alguma coisa. Aí a gente vê um discurso do marido sobre a eficiência dos computadores, como os computadores são, né, não erram, eles são neutros, que não sei o que a mente humana, ela é falha, ela pode errar, ela se confunde. E aí a gente assiste um novo confronto da mulher com os eletrônicos, ela tá dormindo e acorda com a TV ligada, e a TV tá num canal maluco, passando um ritual maluco lá. Ela desliga e a TV liga de novo. Logo depois, assim, na mesma cena, ela tem uma visão do homem que se enforcou lá no começo, na abertura, ali pendurado, meio que uma alucinação. Corta pra mais uma traição do marido e aí a gente descobre pela boca da vizinha que, né, o homem que a gente viu morrer na abertura é o marido dela. Agora chega a nossa quarta personagem, na verdade quinta, porque tem um pescador, mas nossa quarta personagem com mais destaque, que é a prima da vizinha, que vai lá passar uns dias com ela. E isso meio que atrapalha, né, os planos, o lance ali da vizinha com o marido. Mais uma cena da mulher contra os eletrodomésticos e agora o liquidificador liga sozinho e a gente sabe que o liquidificador é um negócio muito perigoso. Mas a vitrola começa a tocar sozinha também. As luzes começam a piscar e a gente tem esse zoom na cara perturbada da mulher, porque assim, o que tá acontecendo? Ela acha que ela tá ficando doida e a gente acha também. E aí tem um close fantástico no olho da mulher, que a gente vê a pupila dela se dilatando e contraindo no mesmo ritmo do coração dela pulsando. É uma cena fantástica.
Ela vê mais uma vez o homem suicidado lá e ela corre pra casa da vizinha. Eu falei tanto essa palavra já nesse vídeo que ele jamais será monetizado. Não que a gente tá nesse ponto no canal, mas esse vídeo nunca vai chegar em lugar nenhum. O marido chega e sugere, né, pra mulher dele: vamos mudar pra São Paulo, cara, vamos voltar pra São Paulo, isso aqui não tá dando certo não. Mas ela fala: não, vai dar certo, você vai ver, a gente vai conseguir ficar aqui. No outro dia o marido tá lá na praia de boa e ele encontra, né, a prima vizinha andando na motoca dela, irada lá, maneira com a motoca, só de biquíni, porque é assim que as pessoas andam de moto. Rola um flirt entre os dois e a vizinha vê, né? Ela não gosta nada, ela já fica puta. Mas a mulher dele também, olhando pela janela, também vê esse trelelê dos dois rolando. Um jantar reúne os 4 personagens e aí a gente tem um debate sobre o que é a liberdade e o que é realmente ser feliz. Depois do jantar, a mulher questiona o marido se ele já sabia, né, que tinha rolado um suicídio ali na casa. E ela diz que tá vendo o cara, ela viu o cara ali já. E aí ele fala que é só um surto da cabeça dela, que é outra crise nervosa, esquece isso. A vizinha sugere que elas deveriam procurar uma ajuda espiritual, né, pro marido descansar e pra ela conseguir ver se tem alguma coisa acontecendo. Elas vão escondidas procurar ajuda nessa tenda espiritual, já que o marido não pode saber, ele é o cara dos computers, né, o cara ali da tecnologia, ele não vai acreditar nessas baboseiras, né, que ele diria que é baboseira. Depois a gente vê o marido e a vizinha comentando que eles não tiveram como prever essas visões, né, que a mulher tá tendo. E aí você fica: prever como? Prever o quê? O que vocês estão armando? Vocês estão de plano? E o pessoal da tenda espírita vai lá, né, na casa fazer. Eu não entendo muito bem o que eles são, se eles são uma umbanda, se eles são um espiritismo mesmo, mas eles vão lá bater um tambor, fazer um gingado, uma coisa, com umas fumaças pra limpar, fazer um ritual pra limpar aquele ambiente, né, pra mulher poder descansar em paz. Enquanto isso, a gente vê também a prima na casa do lado, liga os rock dela, maluco lá, então a gente vai tendo uma cena que vai mostrando, né, o tambor batendo lá na limpeza e o rock libertino da prima. E o pescador tá lá assistindo tudo. Vocês lembram do pescador que salvou a mulher? Ele tá ali, em quase toda a cena esse homem tá assistindo. No outro dia a esposa tá bem, tá feliz, aí o marido chega, ela fala pro marido: cara, mudou tudo. Ele fala, ele estranha até, né, o que aconteceu. Ela fala: agora vai mudar, agora tá tudo certo. E ele, num tom misterioso, ele diz que as coisas vão mudar, ele também vai mudar. E aí a gente vê as primas vizinhas na praia, elas estão tendo meio que uma DR ali. De volta na casa, o marido já tá tomando os remedinhos dele pra dormir, e a esposa vai lá se insinuar pra ele que ela, né, recuperou o fogo da vida, mas ele dá um passa-fora pra ela e ela estranha, né? Ele queria tanto e agora dá um passa-fora pra ela. E no outro dia ela vê o marido lá de papinho com a prima, né? Aí tem coisa. Depois disso a mulher é atacada por um ventilador, e é uma coisa horrorosa, né? Um ventilador é um bicho muito perigoso também, e ele começa a enroscar no cabelo dela, e aí a vitrola liga sozinha e tudo começa a ligar, e a mulher começa a gritar desesperada. A prima escuta e vai lá ajudar a mulher. E, né, a prima consegue ajudar ela, enquanto isso a gente vê a vizinha original lá saindo de uma salinha super suspeita, tentando não ser vista por ninguém. O que essa mulher tá fazendo na salinha? O marido, depois que chega, fala assim: a gente precisa de uma distração, o que a gente vai fazer? Vamos alugar uma lancha e sair pro mar. Lá na hora dele sair, a mulher resolve que não quer fazer nada não, que ela quer ficar na dela. Aí ele fica puto também e vai pro mar só com a prima e a vizinha. E finalmente o pescador tem uma fala, a mulher tá lá na praia e ele vai levar um peixe de presente pra ela, mas ela tem um surto, começa a enfiar no peixe. Enquanto isso, o povo lá na lancha tá só curtindo de boa, mas a vizinha começa a passar um pouco mal e pede pra ir embora. Eles vão, mas aí eles só deixam a mulher na praia mesmo e voltam pro mar, a prima e o marido. O barco para de funcionar e eles ficam lá, né, parados, sozinhos. O cara é o bambambam dos computers, da tecnologia, mas não consegue fazer um barco funcionar. E é claro que rola mais um adultério, né, mas agora com outra mulher. Enquanto isso, a esposa tá lá na casa toda doida, com a arma na mão, apontando pros eletrodomésticos ali, meio que num surto, e continua a traição lá no mar. As duas cornas, né, a esposa e a vizinha, estão lá esperando eles voltar. Por que eles estão demorando? Enquanto isso, a mulher tá lá também com as armas apontadas, ameaçando os eletrodomésticos. Depois que os dois voltam, rola meio que uma DR ali da vizinha com o marido, porque ele tá meio que evitando ela. O clima não tá legal entre os adúlteros. Eu nem sei se essa palavra existe. A prima se queimou toda no sol lá no barco, né? Coitada. E aí a vizinha vai lá ajudar ela a passar a pomada no corpo. Aquela coisa, né? Pra ter uma cena sensual entre duas mulheres que esses filmes tanto gostam de fazer. E aí a prima conta que ela transou com o marido, conta pra vizinha que transou com o amante dela. No outro dia a esposa tá dormindo de boa e ela acorda de repente com o barulho da enceradeira funcionando. Ela corre na sala desesperada já com a arma na mão,
mas é só a empregada que tá limpando a casa, né, coitada, fazendo o trabalho dela. Aí rola outra DR da vizinha com o marido, porque, né, ela tá tirando satisfação que agora ela sabe que ele ficou com a prima. E eles conversam sobre os planos dele, como nada pode dar errado, e ela tá com medo de vai dar errado. E aí você fica, tá bom, eu quero saber qual que é o seu plano. Já entendi que vocês estão armando alguma coisa, mas o que vocês estão armando? Depois disso, a esposa tá lá no mar à noite, olhando, admirando a água, não sei o que, e aí vem a moto maluca acelerando pra cima dela, brum, 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 a prima tá em cima da moto, ela tá fazendo uma brincadeira, mas brincadeira vai longe demais. Ela começa a aterrorizar a mulher que já tá, né, super assustada. A mulher corre pra dentro de casa e pega a arma. Ela acaba atirando na doidona da prima, né? E quem que pode julgar? Mas o tiro é só de raspão e a vizinha vai ajudar a prima a se cuidar. Agora a gente já entra nos momentos finais do filme. Aí a mulher tá lá na sala olhando pro lugar onde aconteceu o suicídio. Ela tá meio que hipnotizada. Então ela tá vendo alguma coisa, não tá vendo? É real, não é? Mas ela só sai da cena. A gente vê a prima, né, indo guardar a motoca dela e de repente alguém chega por trás, golpeia ela e ela cai no chão. E aí a gente se questiona, é a mulher, não surta, ela acabou de sair da sala, é a vizinha? É quem? A pessoa pega a prima, né, que tá com um hematoma na cabeça e joga ela no mar pra virar comida de peixe. No outro dia o marido chega e vê a arma, né, lá no sofá e vê que a arma foi descarregada. Ele já imagina o que pode ter acontecido, ele vai lá atrás da mulher, ele carrega a arma de novo, vai atrás da mulher. Tem uma cena bizarra dele apontando a arma pra ela enquanto ela dorme, mas nada acontece. Aí a gente vai pro pescador que tá lá de boa pescando e acaba encontrando um cadáver, coitado. É o corpo da prima, né? Rest in peace. A polícia e um médico legista é chamado pra, né, ver o que aconteceu ali e levar o corpo da prima. A gente vê o marido assistindo a cena toda de longe e ele tá com um sorrisinho vitorioso no rosto. A gente vê que a mulher também tá assistindo a cena, mas ela parece confusa. Ele vai lá conversar com ela e começa a falar, foi você, eu sei que no meio de um surto você matou ela. E começa a falar e ficou um capeta na cabeça dela, falando um monte de coisa pra tentar convencer de que foi ela que fez aquele crime. Mas que ele tem um plano, que ninguém vai pegar ela. A polícia vai interrogar o pescador, né, porque ele acha muito esquisito, o marido da mulher se suicidou, agora a prima morre. Nossa, que mulher desgraçada, triste ela. O casal e a vizinha vão, né, enterrar a prima, vão lá no enterro da prima. E a mulher fica meio que hipnotizada no cemitério, ela começa a dizer que o cemitério tá chamando ela. E aí rola mais uma cena pra reforçar, né, que o homem é do computer, ele gosta da tecnologia, e eles estão lembrando a gente disso. A gente volta pra casa e a empregada encontra a patroa dela, né, a esposa, falando sozinha, completamente surtada na sala, e ela vai falar com a mulher pra tentar ajudar, e a mulher come ela na bicuda, na porrada, tapa na cara. E depois volta pra janela, né, pra ficar falando sozinha. Enquanto a empregada tá correndo desesperada de medo, ela encontra com a vizinha. E a vizinha também vê a mulher na janela falando sozinha, né? Será que eles conseguiram surtar a mulher? Anoitece e a mulher tá lá na sala, com a arma na mão, né, apontando pros eletrodomésticos. Agora é o momento do confronto final entre eles. As coisas começam a se ligar sozinhas, o ventilador vem vindo na direção dela. As luzes vão piscando, é um caos visual, um pesadelo tecnológico. A mulher sai correndo pela noite desesperada e acaba se jogando no mar. Mas não se preocupe, o pescador ajuda ela porque esse pescador salvou mais que Jesus. E aí no outro dia a gente já vê a mulher sendo levada para o hospital psiquiátrico. O marido e a vizinha estão assistindo tudo, né? O plano deles deu certo. Eles conseguiram enlouquecer a mulher. A gente descobre que tudo não passou de um plano dos dois. Na verdade, os eletrodomésticos e a luz da casa estavam sendo controlados por um computador que, né, fazia as coisas se mexer sozinha. O marido faz um discurso de como a tecnologia pode ser usada pro bem, pro mal, que é, né, o novo feiticeiro, a nova feitiçaria dos tempos modernos. Ele afirma também que ele foi responsável sim pelo suicídio do marido dela, da vizinha, já que foi ele que armou tudo, né, pro homem chegar nesse ponto. E a gente vai pra mulher lá no hospital, ela tá olhando pela janela, ela olha pra baixo e ela vê, né, o homem da abertura, o cara que se suicidou tá ali, olhando pra ela com os olhos brancos, meio que convidando ela pra alguma coisa, e ela vai. E a cena muda pros pescadores na beira do mar, a mulher chega lá e ela diz, eu preciso ir pra casa, e o pescador, que é um santo, vai levar ela. A vizinha e o marido, né, já tomaram posse da casa da mulher, e a gente fica sabendo que foi ele, na verdade, que matou a prima. Aí a vizinha se questiona, né, como que a mulher via o marido dela morto, porque isso não tava nos planos, isso não era coisa do computador. A mulher retorna pra casa, a vitrola toca sozinha, a TV liga sozinha, as luzes começam a piscar e a vizinha e o marido ficam apavorados, né? O que tá acontecendo? O computador tá desligado. Ele vai lá verificar e encontra a cadeira, a bendita cadeira e a corda da forca pendurada. Mas ele verifica também que o computador tá realmente desligado. Então o que tá acontecendo? Os eletrônicos continuam malucos e ele volta pro quarto e encontra a vizinha morta com um tiro na testa. Que eu não posso botar a imagem aqui pra vocês. Ele volta pra sala e encontra a mulher dele ali,
com os olhos também brancos, aquela coisa de fantasma, e ela tá com a arma em mão e atira várias vezes. Do lado de fora da casa, o homem de olhos brancos sorri. Ele finalmente foi vingado e agora pode descansar. Na manhã seguinte, a mulher está belíssima ali contra o pôr do sol na janela da casa dela. Ela conseguiu sobreviver. Fim. E no fim, o cara não conseguiu controlar tudo. Ele pode controlar os computadores, mas ele não pode controlar a mente de uma mulher. E era isso que eu queria falar na outra parte e não podia. Eu acho que o filme faz toda essa conexão, né, de que o homem ele fala do computador perfeito, da mente perfeita e como ele acha, né, ele tem esse narcisismo de que ele é perfeito como um computador, mas no final quem não pode ser enganada é a mulher, não é? Ele não pode controlar ela. E é um filme fantástico, é um dos meus filmes brasileiros favoritos, foi realmente uma grandíssima descoberta pra mim quando assisti ele. E agora é Mundinho Jangarrei, eu quero que todo mundo assista esse, todo mundo assista A Força dos Sentidos, que também vai ter vídeo aqui no canal ainda. Tem mais outros filmes deles maravilhosos pra gente assistir. Então, obrigado quem ficou até aqui, deixa seu like, pode deixar aqui também sugestões de outros filmes que eu tenho que trazer aqui nos filmes psicotrônicos ou em qualquer outro dos quadros do canal. E até o próximo filme. Beijos!